E aí galera, vamos lá então, nossa correção atividade 4.3, peguem aí, acompanhem, né, verifiquem como que você trabalhou as suas questões aí. Muito bem, gente, questão número 1 aí, pede para construir o gráfico da função y igual a menos x mais 1. Bom, acredito que construir gráficos já não é grande problema mais para vocês, porque nós já fizemos várias atividades aí, além das videoaulas, né? Então basta apenas agora a gente colocar em prática o que a gente já viu. Aqui a gente vai montar então primeiramente uma tabelinha, né, para a gente marcar aqui as variáveis independentes e dependentes, x e y. Ó. Então o y aqui é menos x mais 1. Bom, como eu estou falando de uma função do primeiro grau, uma função do primeiro grau vocês sabem que é representada por uma reta, basta então eu marcar dois pontos, né? Então, aleatoriamente você escolhe um valor de x, joga para ali e substitui na função que você vai achar o y. Então vamos colocar aqui menos 1, né, porque aí você acha o valor de y. Né? Então y seria menos, o x vale menos 1. Veja que esse menos aqui é da fórmula, né? E aí você tem como resultado 1 mais 1 dá 2, ou seja, você tem um par ordenado menos 1 e 2, tá ok? Vamos chamar isso aqui de ponto A. Vamos fazer isso aqui mais organizadinho, né? Não custa nada pra gente. Vou montar uma terceira coluna aqui. Quem é o meu par ordenado xy? Ok. Então aqui seria meu ponto A. Vamos chamar de ponto A, né? Poderia ser qualquer letra. O x vale menos 1. E quando o x vale menos 1, eu acho o y igual a 2. Tudo bem? Então tá. Aqui a gente pode jogar então x igual a 1, né? Professor, e se eu quiser jogar outros valores? Tudo bem, o gráfico vai ser o mesmo, tá? Não vai alterar nada, só altera os pontos, as coordenadas dos pontos, mas o gráfico é o mesmo. Então, y é igual a menos x, o x vale 1, tá? Mais 1, isso aqui vai dar 0, então eu tenho um outro ponto, um par ordenado, de coordenadas 1 e 0. Bom, aí a gente tem que agora pegar uma régua, você já sabe o que deve fazer, pegar uma régua, traçar duas retas perpendiculares, numerar essas retas perpendiculares, né, e montar o sistema cartesiano. Então ficaria mais ou menos assim, porque eu estou sem régua aqui, ela apareceria dessa forma para você mais ou menos, ok? E você então vai marcar os pontos. Ó, o x aqui é menos 1. Vamos então mudar uma corzinha aqui. O x aqui é menos 1 e o y é 2. Ó. Se o x é menos 1, ele está aqui, não está? Ó. E o y igual a 2, o y igual a 2 está aqui. Se você projetar no plano, veja que essa projeção ela tem que ser paralela com o eixo y. Né? Paralela quer dizer que elas nunca se encontram. Elas estão do lado uma da outra certinho. E o y, você vai tracejar uma linha paralela com o eixo x aqui. Ó. Então, eu tracejando uma linha aqui paralela ao eixo x, elas vão se encontrar bem neste ponto aqui, ó, ponto A. Tá? O ponto B, 1 e 0. Né? Então, você tem aqui o x igual a 1. Tá? Aqui o x igual a 1. E o y igual a 0. Gente, o y igual a 0, ele vai estar bem aqui, ó. Tá? Então, x igual a 1, y igual a 0. Se você tracejar, você vai achar o ponto aqui, ó. Beleza? Ponto B. E aí, é claro que você vem com a régua. E de forma muito organizadinha. Você não vai fazer essa curva que eu fiz, é claro. Você vai ter essa reta aqui, ela vai ter essa aparência. Beleza? Espero que tenha conseguido fazer. Vamos adiante. Qual o zero das funções representadas pelos gráficos abaixo? Muito bem, pessoal. Zero das funções, nós já vimos que o zero das funções ela tem uma maneira de se achar ela, né? Olhando o gráfico e fazendo o cálculo.
Então, olhando o gráfico, olha, preste atenção num detalhe. O zero de uma função ocorre quando o meu y vale zero. Isso implica dizer que existe um x aqui, ó. Quando o meu y for igual a zero, quem é esse x? Esse x é o zero da função, tá? Então, veja só, o y está aqui, ó, 2, 1, o zero do y está aqui. Se eu pegar esse ponto e projetar na reta, a reta é o de azul, beleza? Se você pegar esse ponto, o y é igual a zero, ó, y é igual a zero, e projetar na reta, onde é que vai dar esse x lá? Exatamente, então o meu x é igual a menos 3. Esse x igual a menos 3 aqui é o que é o chamado zero da função. Tá? Ele tem um outro nome, que às vezes pode aparecer também, chama raiz da função. Zero e raiz da função é a mesma coisa, ok? Veja só aqui agora, o y igual a zero está aqui, projeta na reta que está de vermelho, onde é que ela vai passar? X igual a 1. Então, para y igual a zero, x igual a 1, tá? Porque para y igual a zero, x igual a 1. O que eu quero que você entenda nesse caso aqui? Toda vez que a pessoa te der, o problema te der um gráfico, vai ser o zero da função será onde o gráfico cortar o eixo x, tá? Onde o gráfico cortar o eixo x é o zero da função ou raiz da função, tá? É naquele valor ali que é o zero da função. Uma função é dada pela lei f de x igual a 10x mais 10. Calcule f de 10 e f de menos 0. Galera, f de 10, se a gente fizer o cálculo aqui, ó, substitui no lugar de x o valor 10, não é isso que a gente faz? Porque dentro do parênteses aqui, ó, é o 10, que é o valor de x, né? Ó, f de x, f de 10. Então, no lugar de x eu ponho 10. Vai ficar 10 vezes 10 mais 10. Então, f de 10 vale, aqui é 100, 100 mais 10, 110, tudo bem? Agora você vem aqui e calcula o f de 0. Quem que é o f de 0? Vai ser 10, usa a mesma função, né? 10 vezes x, mas o x agora vale 0, mais 10. Você sabe que todo número multiplicado por 0 é 0, né? Então, sobra para nós aqui nesse cálculo o 10. E aí ele vem pedir o seguinte, ó, quanto que é f de 10 menos f de 0? Basta você substituir. F de 10 é 110. F de 0 é 10. Isso aqui vai dar como resultado 100, beleza? É isso aí. Questão 4. Ó, veja. Na cidade, deixa eu trocar aqui. Na cidade onde Carlos mora, os táxis cobram um valor fixo. Isso aqui, esses probleminhas, a gente também chegou até a discutir eles em algumas questões aí, tá? Por isso que eu falo para vocês, tem que ficar atento a tudo que for proposto, os videoaulas, as atividades, as correções, porque sempre vai ter alguma coisa que nós já discutimos, né? E ajuda você a pensar o problema. Então, veja só, o cara está falando que tem um táxi que cobra um valor fixo de R$ 3,80 mais 70 centavos por quilômetro rodado. Júlia, a tia de Carlos, mora em outra cidade. Lá os táxis cobram um valor de fixo de R$ 4,30 mais 60 centavos por quilômetro rodado. Certo. E aí ele vem e pede no item A, ó. Expresse o preço y a ser pago em função dos x quilômetros rodados em um táxi da cidade onde Carlos mora. Tá? Então, Carlos
ele mora numa cidade onde os táxis cobram um valor fixo de R$ 3,80. Então vamos assim, ó, o Y, ele significa, a gente tem que escrever isso, tá? O Y significa o valor pago pelo táxi, o valor pago para o táxi, né? E o X significa os quilômetros rodados, tá? E aí você vem e escreve a função. Quanto que ele paga fixo então de táxi? R$ 3,80, não é isso? Somado, acrescido de 70 centavos por quilômetro rodado. Então você vai pôr 70, 0,7 multiplicado por x quilômetros rodados. Porque x aí não tem um valor específico, ele quer uma função, ele quer uma fórmula, né? Então você achou então uma função, ó, uma função que relaciona o preço em função dos quilômetros rodados, que é o x. Então aqui, ó, o preço em função dos quilômetros rodados, tá? 3,80 é o valor fixo, ele não depende de ninguém, ele não depende de nada, né? Mais 70 centavos por quilômetros rodados, tudo bem? E aí a gente vem na letra B. Faça o mesmo para um táxi na cidade onde Júlia mora, tá? Bom, então na cidade de Júlia já muda um pouquinho. Eu já sei que Y e X o que eles significam. Então na cidade de Júlia, aqui é na cidade de Carlos, né? Um pouco, então, cidade de Júlia. Como é que ficaria então essa função na cidade de Júlia? O Y é o preço a ser pago pelo táxi, o valor fixo 4,30, né? Ele não depende de nada, só que ele é acrescido dos quilômetros que você andar, dos quilômetros que você rodar com o táxi. Seria 60 centavos, 0,6, multiplicado por x. X é o número de quilômetros que você vai rodar, tá bom? E é isso aí, essa é a função na cidade de Júlia. Então, o que significa isso? Toda vez que você andar num táxi na cidade de Carlos, você vai usar essa função. Você vê que lá no computadorzinho do carro que gera o valor a ser pago deve ter uma função igual a essa, tá? E quando você andar na cidade de Júlia, você usa essa função dela aqui. Ok. Quanto será pago por uma corrida de 10 km em uma cidade, em um táxi da cidade de Carlos? Muito bem. Então vamos lá na cidade de Carlos. Na cidade de Carlos, você vai usar essa função lá, y igual a 3,80 mais 0,7x, né? Então vai ficar 3,80 mais 0,7 vezes x. O x aqui não é 10 km, né? Você tem que saber interpretar essa questão no problema, porque se ele te deu o número de quilômetros rodados, é óbvio que você vai substituir esse valor lá na função, né? É o que significa o quilômetros rodados aqui, ó, x. Beleza? Então, 0,7 vezes 10. Você vai ter, então, 3,80. Gente, 70 centavos vezes 10 dá R$7, não é isso? Se você multiplicar aí também, você acha esse valor. Então, y, 3,80 mais 7 dá R$10,80. Esse é o valor do táxi que você vai andar na cidade de Carlos com 10 quilômetros. Então é isso, gente. Muito obrigado. Qualquer dúvida eu estou à disposição de vocês. Me procurem por gentileza. Até mais.